X-Tudo Capoquinho, com Orlando Câmara. Hora de coluna para você aqui. Todas as terças-feiras nós temos o nosso parceiro Orlando Câmara trazendo informação, análise, trazendo comentários sobre sociedade, cultura, sobre cidade. E a gente vai falar com ele novamente, fazendo sempre aquela perguntinha de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo. Olá, Jenny, Paula e Rafael. Sabor de hoje é de abandono. Eu vou primeiro contar uma história que eu vivi no fim de semana, que é uma história super engraçada, mas que serve de contexto para o que nós vamos falar. Eu viajaria na sexta-feira para um aniversário em Parintins de 90 anos do Geraldo Medeiros, que é uma figura conhecidíssima no Amazonas. Já foi parlamentar, estadual, tem vários feitos. E eu me aprontei, pedi folga do trabalho e fui para o aeroporto com passagem comprada. Chegou lá, deu uma grande confusão, que nós não viajamos porque o voo foi cancelado e ficou para o dia seguinte. Mas a festa era na sexta-feira, ou seja, eu perdi a festa. Mas eu observei, pelo tempo que eu passei no aeroporto, como o aeroporto de Manaus, que é o aeroporto internacional, está um lixo, jogado às traças. Eu cheguei a fazer vídeos, nós temos lá um monte de coisas acumuladas, tem vazamento aparente, vários banheiros fechados em obra, os que não estão em obra estão em condição ruim. Existe uma condição muito ruim no aeroporto Eduardo Gomes, que pretende ser um aeroporto que receba voos internacionais em maior quantidade. Não bastasse isso, a limpeza do chão mesmo, deixava a desejar. E aí eu fiquei pensando, como é que isso está acontecendo? Se até outro dia nós tínhamos propagandas da prefeitura, do governo, falando que Manaus tinha sido escolhida como um dos destinos mais famosos do mundo, ou para se visitar, né, pelo TripAdvisor e por outros portais e aplicativos que falam de turismo pelo mundo, como é que a gente faz propaganda sobre isso? E há esse descompasso no dia a dia, porque não para no aeroporto. Eu fiquei me lembrando, por exemplo, que esse aeroporto, ele está quase uma rodoviária de anterior, mas que a nossa rodoviária, ela inexiste. A nossa rodoviária, e não é de agora, não conseguiram ajeitá-la para a Copa de 2014. Aí fica um jogo de empurra de quem é a responsabilidade. E a rodoviária não se resolve. A última polêmica era que não podia mudar de local porque era muito longe para os permissionários. Aí vocês vão me perdoar, porque esse tipo de balizamento para decisão urbana é absurda. A rodoviária é feita para quem vai utilizá-la como serviço, não para quem vende alguma coisa lá dentro, né? E se a gente for mais a fundo, o porto também é assim. O porto tem algumas dificuldades muito grandes. Nós já fizemos aqui coluna falando do porto, falando da rodoviária, e hoje eu quero falar do aeroporto, porque eu fiquei inconformado com a condição que eu vi no aeroporto. Eu já tinha ido outras vezes ao aeroporto para viajar, talvez há um pouco mais de tempo, há 6 meses atrás, e já havia notado uma condição muito precária. Agora parece que entregou de vez. É impressionante. Até alguns exemplos de serviço de qualidade, como eu vou citar aqui a marca, porque não tem jeito, eles são uma marca de qualidade do Amazonas, a Top Internacional, que tinha várias lojas no aeroporto e que tem cara de duty free mesmo, porque assim, os aeroportos vendem perfumes sem imposto, é isso, no mundo inteiro. Até a Top não tem mais loja no aeroporto. Ou seja, é preciso que haja uma força-tarefa para que o aeroporto retome alguma dignidade. Ah, Orlando, mas isso é do governo federal. Não importa. Houve uma licitação ainda em 2021, se eu não me engano, que concedeu o uso para uma empresa francesa, por um processo legítimo e legal de concessão de uso, mas a população, que é representada pelos vereadores, pelos deputados, pelo prefeito, pelo governador, precisa, pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei, precisa se pronunciar para essa empresa e para o governo federal. Como é que nós estamos falando tanto de turismo, e até falamos menos agora do que no passado, mas ano passado teve uma fala assim geral, e eu queria saber onde é que estava tudo aquilo que eles falavam, né? Como é que você fala tanto de turismo e o aeroporto naquela condição? O aeroporto, a rodoviária e o porto que não se resolve. E aí eu queria juntar a esse assunto
que falar de turismo, uma matriz econômica viável para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, o turismo que é uma cadeia econômica muito farta de tipos de empreendimentos e de empreendedores, que boa parte do tempo emprega pessoas que estão, inclusive, fora da vista, não estão na gôndola do mercado de trabalho, pessoas como artesãos, ambulantes, enfim. Como é que a gente está falando de turismo e não cuida disso? Porque, na verdade, se a gente for ver, a Zona Franca, que é o grande incentivador econômico do Estado, não tem mais o benefício social do emprego, não gera emprego. E eu acho que nem gera riqueza para ficar em Manaus. Boa parte dela vai para outros estados onde são as matrizes das fábricas. E agora mesmo está se discutindo no Congresso Nacional medidas que podem colocar a Zona Franca em perigo. E a gente não corre atrás de outra matriz econômica? Por que faz isso? É para deixar a gente na mão de minerador? É muito complicado isso, né? Então, Rafa, Paula e Jenny, hoje fica a minha indignação pela qualidade do serviço do aeroporto, pelo estado de conservação do aeroporto. E eu vou aqui aproveitar e fazer uma observação sobre os prestadores de serviço que são motoristas de aplicativo. Eu não embarquei, o voo foi cancelado, eu fui ao balcão da companhia aérea, porque depois de 2 horas eles tinham que dar comida a nós e dar hospedagem, independentemente de eu morar em Manaus ou não. E eles deram transporte para o hotel onde eu fiquei. Só que é incrível, o transporte que foi pedido, que era de um aplicativo de transporte, ele marcava e desmarcava mais de uma vez. Ou seja, também é preciso que esse prestador de serviço se esmere um pouco mais, porque, por exemplo, quando chegou o meu, eu fiquei incomodado um pouco, porque o carro estava imundo, o motorista parecia que tinha que acordar, tinha saído de pijama de casa para dirigir o carro, não teve nenhuma gentileza de pegar minha mala e colocar no porta-malas. É aí, coloca. Então, tudo isso, na verdade, é um esforço coletivo em favor do emprego. Você não pode estar querendo um trabalho, uma renda, e não valorizar aquilo que você faz. E eu percebi, pelo menos pela minha experiência, saindo do aeroporto desse problema que eu tive na sexta-feira, que os motoristas meio que mal baratam. Eu não sei quanto eles ganham, eu não sei se é lucrativo ou se não é, eu não posso julgar isso porque eu não estou na pele deles, mas eu sei que é preciso que se vá prestar o serviço com foco na qualidade. Bem, bom dia para vocês, eu espero que todos tenham uma semana lúcida, boa e de soluções para o futuro.